Estamos por aqui. Deixa eu colocar meu óculos. Esperar meu amigo Anderson chegar por aí. Ele já chegou. Daqui a pouquinho eu vou te chamar aí, meu parceiro. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo numa boa. Só acertar aqui os preparativos. Beleza, beleza. Vou colocar meu fone para ficar melhor. Aí. Raquel também tá por aí. Cassi já chegou também. Nós vamos pensar algumas coisas hoje. Cassi, boa noite. Vou dar um salve aqui para Raquel. Nossa live está chegando longe. Nossa live está chegando lá no Paraguai. Na cidade do Paraguai. No país. Isso é bom. Isso é bacana. Estamos dialogando sobre psicologia, uma psicologia para todos. Pensando algumas perspectivas a partir da psicologia. Eu sou de terapia cognitiva comportamental, faço caminho, namoro um pouquinho a existencial humanista, mas sou de TCC, sou de terapia cognitiva. E vou conversar agora com Anderson, meu amigo, meu parceiro, amigão de faculdade, de estrada. Ele é da mesma abordagem, mas tem também esse viés de outras abordagens. E nós vamos trocar uma ideia hoje sobre transtorno de personalidade borderline. É um transtorno difícil de se falar, difícil de tratamento. Quem é acometido desse transtorno sofre muito. E não só quem é acometido, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. Raquel está botando sim, saludo desde o Paraguai. Nós mandamos uma saudação para você também, Raquel. A Cássia botou: Ingrid nos parabenizou pela live passada. Que bom! Que bom! Que bom que ela gostou. Eu já estou tramando alguma coisa com ela para as férias. Então, possivelmente lá em julho, nós vamos trocar uma ideia, eu e a Ingrid também. Vai ser um tempo bom, nós vamos dialogar sobre algumas questões. Já passei o tema para ela e nós vamos, a partir disso, pensar um pouco. Sem mais delongas, eu vou chamar meu parceiro aqui, o Anderson. Possamos trocar uma ideia juntos, pensar psicologia, pensar a vida, pensar esse transtorno que muitas pessoas são cometidas por ele. Tem pessoas que são borderline que não sabem o que é, não sabem o que passam, sofrem, fazem outras pessoas sofrerem. E é sobre isso que nós vamos dialogar nessa noite. Boa noite aí para o Enzo. Boa noite aí para Gabix. Boa noite, meu parceiro. Como é que tá você? Tudo bem? Beleza pura? Boa noite a todos. Beleza. Boa noite para Estamos aqui Rosana, mais que uma chegou aí. live. E aí, meu camarada, como é que tá você? Bem, semana de muita correria, muita luta, mas não tá fácil para ninguém, né? Não. Muita correria para todo mundo. Aí é bravo. Não tá fácil para ninguém, e se fosse fácil também não seria bom, né? Se fosse fácil, não seria bom, né, Vitor? É verdade. Exatamente. É verdade mesmo. Cara, quero pensar hoje transtorno de personalidade borderline. Me recordo em algumas aulas, mas em específico aula de psicopatologia,
Dr. Jefferson passou para a gente algumas questões e a partir dessa aula eu fiquei um tanto quanto intrigado com o transtorno, que até aquele presente momento não conhecia, não sabia o que era, e aquilo me chamou a atenção porque conheço algumas pessoas que já naquele tempo tinham alguns traços desse transtorno, e isso me fez refletir em algum momento para pesquisar sobre isso. Dentro dessa perspectiva que nós estamos elaborando juntos, eu e você, de levar uma psicologia para todos e pensar uma psicologia mais tranquila, acessível a todo mundo, quero te convidar para que a gente comece a falar sobre transtorno de personalidade borderline. Como eu já havia falado com você, queria que você trouxesse um contexto um processo mais conceitual, né? A partir de textos do DSM-5, você pode elaborar bem. E aí eu vou pontuando algumas questões que pesquisei também, algumas coisas que quero falar aqui. A minha esposa entrou aí também, boa noite. Que quero falar aqui e nós vamos dialogando junto, beleza? Basicamente, transtorno de personalidade borderline. O que é isso? O que é esse negócio? Eu lembro que uma vez na faculdade, na saída da faculdade, eu não lembro qual foi o motivo que estava acontecendo, que a gente veio saindo ali para pegar o carro, onde a gente deixava ali atrás, fora da garagem da Estácio, e a gente, não sei, você estava falando que estava com alguém, um paciente, ou alguém que você conhecia, que tinha te procurado, que que era borderline. E a gente ficou conversando um tempo ali antes de vir para casa, a gente ficou conversando um tempão sobre borderline e ali não deu para a gente fechar muita questão, né? Bom, Vitor, eu acho assim que a primeira, eu até ia te sugerir que essa live fosse dividida em duas, porque realmente transtorno de personalidade borderline, na verdade, os transtornos de personalidade, eles são complexos, assim, se a gente for pegar mesmo a essência do transtorno, tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser falada, porque existem até abordagens que não consideram, né, assim, a questão do transtorno, porque não, seria você cercar o ser humano dentro de uma forma de existir, né, assim, e não gosto de olhar por esse olhar, né, não tem esse olhar. Embora, na hora que tem que fazer um trabalho documental, aí vai se basear pelo DSM-5. Sim. Mas a gente, como você falou, a gente é terapeuta cognitivo-comportamental e a gente vai usar aí o DSM-5 e o CID-10 sempre como referência para fazer os trabalhos e vamos, se tiver que diagnosticar, fazer hipótese diagnóstica ou diagnóstico com o transtorno, a gente vai fazer. O transtorno de personalidade, ele é eixo 2 transtorno de eixo 2 no DSM-5, né? E nos transtornos de eixo 2, ele é dividido, ele é categoria B, né? Que a categoria B, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou levantar para você. Essa categoria B, isso, ela vem com transtorno de personalidade antissocial, transtorno da personalidade borderline, transtorno da personalidade histriônica e transtorno de personalidade narcisista, né? Esses 4 estão juntos dentro desse grupo de transtorno de personalidade, né? Então você vê que são 4 transtornos assim, né, mais pegados, né, digamos assim. Exato. Porque o grupo A seria transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade esquizoide, esquizotípico, né? E no grupo C seria transtorno de personalidade evitativa, personalidade dependente e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Esse grupo do B, que a gente tem o antissocial, o histriônico, o narcisista e o borderline. Aí, eu acho, Vitor, que a grande questão aqui é a gente começar trazendo, para quem está nos ouvindo aí, um conceito de personalidade primeiro, né? E aí trazer o conceito de transtorno de personalidade. E aí sim a gente entrar explicando o que é o borderline, porque na verdade esse transtorno pelo CID-10, ele é transtorno de personalidade emocionalmente estável.
E aí, em transtorno de personalidade emocionalmente instável, ele vai se dividir em dois grupos, né? Em duas partes, né? O tipo impulsivo e o tipo borderline, que é o limítrofe. Então, assim, a gente primeiro precisa entender o que seria a personalidade. Você quer explicar ou eu explico? Fica à vontade, fica à vontade. Vamos lá. Conceitual Então, é com você e aí eu vou elaborando outras questões aqui. então pessoal, a gente, a personalidade, ela é composta de traços, né? Primeiro eu vou explicar para você o que é persona. Persona é um conceito advindo, essa palavra é um conceito advindo daquelas. Lembra que para vocês terem uma ideia, lembra aquelas máscaras, né, Vitor? Aquelas máscaras. A persona era aquilo, era uma máscara que se colocava diante da face, que tinha tipo um caninho aqui, né? E a pessoa ficava ali nos bailes, etc. Ali. E ali vem o conceito de personalidade, né? Assim, persona, personalidade. Personalidade é constituída de traços, né? Esses traços da personalidade compõem também o seu caráter, né? Porque o caráter significa características, né? É um conjunto de características que a pessoa tem. Então, a personalidade, ela são formas de existir, né? A sua personalidade é a sua forma de existir no mundo, né? Digamos assim, para você entender de maneira mais simples. E a personalidade, não importa que você tenha, ao contrário de que algumas pessoas pensam, que você tenha 10 traços de personalidade, 5 traços de personalidade, 20 traços de personalidade, não tem problema. A questão é que, para você entender, assim, vamos supor que, só para a gente fazer uma analogia, suponhamos que os traços de personalidade do psicólogo Vitor sejam azuis. Então, o Vitor ele pode ter uma divisão de traços em azul, digamos assim, vamos supor que ele tem 10 traços de personalidade. Se sai de um azul mais escuro, mais intenso, aí vem um azul violeta, um azul marinho, um azul não sei o quê, um azul bebê, um azul não sei o quê, até chegar quase em branco. Não tem problema, porque são tons de azul. Ou seja, a gente mantém o azul da personalidade do Vitor, mas com diversos traços diferentes. Não tem problema algum. Seria, por exemplo, o Vitor pai é uma pessoa. Assim, o Vitor psicólogo, ele é uma pessoa. O Vitor como trabalhador é um sujeito. O Vitor como filho é outro sujeito. O Vitor como pai é outro sujeito. Só que esses sujeitos que o Vitor se apresenta, embora o Vitor tenha uma característica em cada um desses aspectos, como pai, como marido ele é um cara, como pai ele é outro, como psicólogo ele é outro e tal, mesmo assim todos se integram e formam o azul, né? O Vitor é o azul, só que com vários traços. Isso não tem problema. O que é patológico, o que é perigoso, o que é ruim, é quando, um exemplo, se o Vitor fosse, por exemplo, tem um traço amarelo, um traço rosa, um traço verde, aí tem alguns traços brancos, aí fica um traço vermelho. Aí você vê que está uma marcação diferente ali na personalidade do Vitor, que foge totalmente daquilo que ele é. Isso é patológico. Então, a personalidade é isso. E o que seriam os transtornos? Os transtornos é um termo usado, transtorno é um termo usado para substituir aquele termo antigo que se tinha, que era distúrbio, né? Distúrbio. E antes, até, eu lembro alguns livros mais antigos, um pouquinho, eu lembro alguns livros que traziam a demência, o débil mental, que se falava antigamente, né? Uhum. Aí o débil mental, aí depois vem distúrbio mental, aí vem transtorno, vem para substituir, porque até ele é mais condizente com o contexto, né? Uma pessoa, ele tem um contexto melhor para apresentar as questões de saúde mental. Né? Ó, só para a gente pontuar, a Cássia colocou assim, e eu acho assim, fantástico o que ela colocou. Gosto de pensar na personalidade como um grande guarda-chuva. A personalidade é o cabo com as hastes, é um cabo grande, perdão, e as hastes seriam os traços de personalidade. Exatamente isso, Cássia, que nós estamos elaborando, que o Anderson falou aqui. É isso aí, os traços de personalidade, porque a personalidade ela não é uma só, você não é... eu acho até, fica até patológico você ser de um jeito só, único. Você como pai, você como mãe, você como irmã, você como filho, você vai se apresentar de uma maneira diferente.
mas você sempre dentro do mesmo contexto ali. Porque quando alguma coisa acontece e alguém fala assim, isso aqui foi o Vitor, isso aqui foi o Vitor. Aí eu vou falar assim, psicólogo Vitor? Não, não, não. Pode ter sido outra pessoa. O Vitor não tem essa. Não. Então a gente vai mais ou menos porque a gente tem o parâmetro do Vitor, né? A personalidade do Vitor a gente entende, a gente vê, né? Agora, os traços de personalidade, eles na verdade são padrões persistentes de percepção, de relacionamento com o pensamento e sobre o ambiente e sobre si mesmo, que são exibidos em uma ampla gama de contextos sociais e pessoais. Então, esses são os traços de personalidade, né? Então, o clínico, ele avalia esses traços de personalidade ao longo da vida do sujeito para que ele possa ter uma noção de como, porque ele não vai pegar só um contexto, ele vai pegar a história de vida da pessoa e dentro dessa história de vida, ele vai, que é uma história que se desenvolve ao longo do tempo, nas diversas situações que acontecem, e aí ele vai elaborando ali algumas questões da personalidade do sujeito. Agora, pelo DSM-5, Vitor, o DSM-5 traz que às vezes você pode entrar com uma hipótese diagnóstica num transtorno de personalidade já na primeira sessão, porque é o que a gente sabe, né? Dependendo do que acontece, né, do que está ocorrendo, a gente consegue captar o que o sujeito traz. E o próximo. Não, pode falar. Essa é uma questão que eu fui assim, em várias aulas da faculdade, na época da faculdade, eu sou meio pé atrás com isso. Porque, você consegue alguns enquadramentos via DSM-5, CID-10, via conceitos. Mas eu continuo pensando que cada indivíduo é um na sua esfera. Se você for pensar, a ideia central de um transtorno de personalidade borderline é que ele não tem uma tolerância a estar sozinho. Ele faz um esforço frenético para evitar o abandono. Isso conceitual, né? Ele acaba por gerar crises numa tentativa, sei lá, de suicídio, um exemplo. Esse suicídio, algumas pessoas conseguem, obtêm êxito no suicídio, mas outras pessoas, ou a sua grande maioria, a gente pode elaborar assim, na verdade elas estão chamando a atenção para indicar, olha, eu não suporto ficar sozinho. Eu preciso de alguém que me resgate, que cuide de mim. Logo, nós conseguimos perceber que transtorno de personalidade borderline, eles são muito extremados. Mas eu volto a dizer que eu não gosto dessa perspectiva do enquadramento. Porque penso comigo que cada indivíduo é indivíduo. Cada um é um. Dentro dos seus traços, né? Então, é o que eu tô falando. Eu estava falando hoje mais cedo e eu costumo dizer o seguinte: a personalidade, né, é uma maneira do cara existir, do cara ser no mundo, né? E o que a gente chama de transtorno de personalidade, na verdade, não deixaria de ser uma maneira da pessoa existir. Só que aí que a gente tem que tentar entender é que, por exemplo, aí eu já fico com o DSM-5, e eu estava explicando isso hoje, que eu gosto bastante, é que o próprio DSM-5 ele traz o seguinte, um transtorno de personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Então, tipo assim, o sujeito está lá existindo, vivenciando, e está inserido dentro de uma cultura, dentro de um contexto. E dentro desse contexto e dessa cultura, desse próprio indivíduo e do meio onde ele está, ele começa a se desviar acentuadamente. Esse desvio acentuado, com certeza, vai trazer sofrimento para ele. Porque o que a gente vê, ele vai acabar sofrendo, né, por esse desvio. E aí, você vê que também esse afastamento geralmente é um afastamento difuso, né, e inflexível, né, e aí vai. Então, esse afastamento difuso, sem muito
entendimento dos porquês, né, sem muita Sem base, motivo. sem muito motivo e de forma inflexível, vão gerar sofrimentos e aí até sintomas. E aí o que acontece? É nessa hora que eu fico com o DSM-5. Por quê? Embora a gente veja que o cara, Vitor, ele exista de alguma forma, seja uma maneira dele existir, essa maneira dele existir em algum momento vai fazer com que ele venha a estar em sofrimento. Então, tipo assim, por isso se faz assim uma análise, né? E eu vejo assim essa análise, eu vejo o enquadramento importante nessa hora, porque você consegue circular a questão para você fazer uma análise, olhar bem e tentar achar os pontos para trazer esse sujeito, porque transtorno de personalidade é complicado. Aí eu lembro de Sim. você agora, lembrei de você hoje, você falando comigo, o Anderson gosta desses termos, mas vamos lá. Eu Só gosto rapidinho, antes de você continuar os termos, a, a Ruth chegou por aí agora, a Stephanie também, a psicóloga Stephanie Freitas, a Neuzi Cursinho chegou aí agora também, Raíssa Gomes, a Daniele Raíssa vai ser uma psicóloga e tanta. Ela vai tirar onda no que ela vai fazer. Um abraço a todos, a todas, né? A Stephanie, todos que estão aí. Em especial, eu queria hoje mandar um abraço para a Neuzi, porque a Neuzi tem um carinho muito grande também. É a primeira vez que ela acompanha a nossa live, Vitor. E seja bem-vindo, Neuzi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós estamos falando. Neuzi é uma psicóloga fantástica. Ela me ajudou muito na faculdade. Cara, me socorreu muitas vezes. Fantástico. A psicanalista Raíssa. Raíssa chegou por aí, vai se dar bem, mais uma de psicanálise aí na área. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre transtorno de personalidade borderline. Assunto complicado de se falar, de se entender, mas nós vamos nesse projeto de uma psicologia para todos, pensar algumas questões. O Anderson já está elaborando a partir do conceito de personalidade, de persona, já falou de transtornos e nós vamos elaborar outras questões. Queria, Anderson, falar desse transtorno. Você que quer fazer pergunta, faça a pergunta que a gente elabora aqui. Se soubermos responder, nós respondemos. Se não, os psicólogos que estão por aí nos ajudam e nós vamos caminhando. Existe uma etiologia para esse transtorno. Eu falei para você que eu não curto muito essa questão do enquadramento, enquadrar o indivíduo. Mas, conceitualmente, fatalmente, e nós que somos de TCC, para deixar bem claro isso, nós fazemos esse processo do enquadramento a partir do DSM-5 do CID-10, porque nos norteia. Isso é de uma forma mais didático, né? Nós conseguimos trabalhar essas questões mais didáticas com esse indivíduo. Embora eu não comungue muito dessa ideia, mas faço, né? Sempre que posso, enquadro os meus pacientes dentro de um contexto para tentar entender as questões dele. E dentro dessa etiologia do transtorno de personalidade borderline, vem indicando o seguinte, de forma conceitual, eu quero só passar e nós vamos tocando o barco a partir disso. Estresse durante a infância, a primeira infância, podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. História infantil de abuso sexual, negligência, separação dos pais ou de quem está cuidando, né? Isso pode gerar esse transtorno. Certas pessoas podem apresentar uma tendência genética de ter respostas patológicas a esse estresse ao meio ambiente, e um transtorno de personalidade borderline, ele também parece claramente tem alguns componentes aí hereditários. Dentro de uma perspectiva da etiologia, você tem isso, né? Um distúrbio nas funções reguladoras dos sistemas cerebrais. E aí a gente está falando do sistema nervoso central. Isso
elaborando essas questões, você tem lá os sintomas disso. Queria que você elaborasse, a partir dessa perspectiva do transtorno em si, alguns sintomas que acontecem. Eu já falei alguns aqui, por exemplo, negligência, abandono. A gente pode pensar em uma raiva intensiva. A gente pode pensar também. Eu costumo muito dizer que transtorno de personalidade borderline ele é muito extremado, né? Ele está sempre nos extremos. Ou ele gosta muito, ou ele odeia muito. Se você me permitir só dar um exemplo disso, só para que ficar bem claro para o pessoal aqui, é mais ou menos vamos elaborar aí um grupo de 5 amigos. E aí uma pessoa, seja ela homem ou mulher, se destaca aí com esse transtorno borderline, mas não sabe que tem. O que o borderline faz? Ele pega um desses 4 amigos e tira para amigo. O borderline quer esse amigo só para ele, para mais ninguém. Se esse amigo também tem um vínculo de amizade com os outros 3 componentes desse grupo, o borderline passa daquele que tem empatia e que cuida para aquele que odeia. E é assim, por isso que eu falo dos extremos, que é muito rápido. É muito rápido a forma como ama e a forma como odeia. Eu costumo dizer que borderline não tem meio termo, né? Ele não tem um ponto de equilíbrio. Ou ele ou é 880, ou ele ama muito, ou ele odeia muito. Eu não sei se você quer elaborar algumas questões com relação a esses sinais e esses sintomas. Eu já falei algumas, toca o barco. O borderline, ele, na verdade, ele é um padrão de... Ele é um cara estável. Assim, claro que eu digo ele, mas, na verdade, a grande maioria do border é mulher, né? O que acomete grande parte do border é mulher, né? Eu não conheci... 75%. Não existe homem border, né? Mas a maioria é mulher, né? Eu não sei agora de cabeça, não lembro a porcentagem. 75% dos casos são mulheres. São mulheres, né? Então, porque realmente mulher. E o que é? É uma relação instável e essa instabilidade ela fica também na autoimagem e nos afetos. Então, tudo muito instável. Aí eu vou entrar explicando algumas questões que eu vejo com relação a isso, para a gente poder entender a situação do border de acordo com algumas características que você falou, né? Mas a questão que a gente precisa entender é que o border ele age de maneira sempre impulsiva. Tem algumas características que você falou que são, para mim, que são as características mais, assim, a razão e a lógica para o border, ela vai funcionar para ele justificar a questão dele que ele está fazendo com relação aos impulsos. E porque quando ele consegue agir fora de uma questão impulsiva, uma questão que ele tem uma certa projeção do que ele vai fazer, da atitude que ele vai tomar, aquilo é tão difuso que ele acaba tentando arrumar uma maneira de argumentar, ele usa a lógica e a razão a favor de manter aquilo que já está sendo impossível para ele. A gente não pode confundir, quando a gente fala em impulso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, é a reatividade instantânea. Meu impulso é reagir agora instantaneamente, mas o impulso também é aquele que fica latente, latejando em você até você realizar aquilo que você quer. Então, esse tipo de impulso que fica ali latejando vai levando o border para seguir, para ir em direção àquilo que ele está desejando, né? E aí ele vai fazendo, mas às vezes ele tem a noção de que aquilo não seria, talvez, né, a melhor escolha, mas ele, tipo, com o português, falar, cagando para aquilo. E aí ele vai seguir, ele vai ajustar a lógica e a razão e vai trazer questões que justifiquem
aquilo que ele fez de errado. Aí a gente vai ter uma série de questões. O border vai ter questões sexuais, que ele vai meter o pé no acelerador mesmo, com força. O border vai ter sentimentos crônicos de vazio, sentimento de vazio crônico, crônico, crônico. Esse sentimento de vazio crônico vai levar ele a fazer algumas coisas que são, assim, trocar os pés pelas mãos mesmo. O uso de álcool e outras drogas. Dependendo se o cara já tem uma tendência, né? Se ele já, e dependendo das companhias ou do meio, ele vai beber mesmo, vai encher a cara e vai usar droga mesmo. Ele tem uma falta de controle de impulso muito grande. Isso é impulsos sexuais, impulsos de. Ele vai fazer coisas. Tipo assim, e o border tem uma característica assim que a impressão que a gente tem é que o borderline ele está sempre apaixonado, digamos assim. Uhum. Aquela fase da paixão do border não sai, cara. Tipo assim, ele conheceu a pessoa agora, você está falando de amizade, né? O border conheceu alguém agora, é o melhor amigo do mundo para ele. Tipo assim, colou ali, pô, ele vê aquilo fantástico, ele vai levar aquela amizade, ele vai aquilo de uma maneira intensa, muito intensa, às vezes desproporcional. Conheceu recente e tal, e ele tá levando aquilo ali de maneira intensa, mas também quando a amizade já não serve, né? Por algum motivo ele se decepciona, alguma coisa que ele não tem, ele vai levar de maneira intensa aquilo como problema. E aí ele vai passa de amor para ódio, né? Numa velocidade, numa situação incrível, né? Então tem assim, tem uma outra característica no borderline que me chama muita atenção, é que o borderline ele tem perturbação de identidade. Isso aí quase ninguém fala, mas é uma questão muito importante o DSM-5 traz, que ele tem essa instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo, é uma perturbação na identidade. Aqui, só para que a gente consiga entender melhor. Essa perturbação da identidade que você fala seria um transtorno dissociativo? Então, às vezes, tem uma relação? Então, sim, o borderline, às vezes, ele dissocia. É muito comum, tipo assim, por exemplo, vamos pensar uma mulher border. Uma mulher border que tipo assim, por ela não conseguir, de repente, às vezes, se enxergar bonita, mas não ela não se enxergar bonita no sentido assim, eu tô ali com a autoestima baixa, porque eu tô me enxergando mal. Não, esse não é não é a situação primária do border, né? Primária. Na verdade, tipo assim, por ele não ele dissociar da beleza que ela tem, um exemplo, ou de quem ela é, aí ela se deixa levar, de repente, por um cara ou outro e tal, uma cantadinha aqui, uma ali, e o cara leva no bico, às vezes uma coisa boba que o cara fala já é suficiente para ela ter relação sexual com o cara. Tipo, aceitar um convite, uma coisa qualquer, porque ela tipo assim, ela não enxergou, não conseguiu ver a qualidade, o valor que ela tem, ela dissocia, ela não, sabe, ela em algum momento, o border, ele tem uma oscilação, uma perturbação na identidade, ele não enxerga a característica, de repente, que ele tem, assim, tão acentuada, né, e aí ele... E nessa perspectiva, pensando sobre isso, sobre os borders, no caso, as mulheres que conhece o cara agora, vai pra cama com esse cara, no outro dia é um sentimento de tristeza tão forte, de um abandono, de um vazio tão forte. Essa dissociação que você está falando, essas crises que vão gerando, né? Quem sou eu? É um vazio imenso, né? Quem sou eu? Por que eu fiz isso? Minha vida não tem sentido. Parece que o mundo acabou. Essa é a perspectiva do border, né? O border, cara, tipo assim, até que aí a gente tem que ter aí é uma coisa muito que a gente tem que ter cuidado, porque o que acontece, Vitor? O transtorno de personalidade, aí eu vou aqui, você fala que eu gosto dos termos técnicos, né? Eles são egocintônicos. E aí a gente tem que ter cuidado, porque o egocintônico, né? Ele tipo assim, ao contrário do que dissocia, o egocintônico é aquilo que está tão de acordo, tá tão próprio com o ego, com quem ele é, tá tão... eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser e tal, tá tão dentro que ele não vê o problema, ele não vê ele não vê que aquilo é errado, é ruim, é errado, que aquilo vai fazer mal para ele. Ele não consegue enxergar
E ele não há, e por ser egocintônico, essas pessoas que têm transtorno de personalidade, elas não vão, às vezes, elas vão, por exemplo, chegam na terapia, ela não chega na terapia procurando, ó, vim aqui porque eu tô com, eu ser sensado. Não, eu vim aqui porque os outros são isso, aconteceu aquilo, porque fulano isso, porque fulano aquilo, mas nunca é por causa dele mesmo. Aí na terapia ele descobre que ele é o problema da questão, entende? Ele nunca vai por causa Uhum. dele, porque aquilo é egocintônico. Então, essa egossintonia, às vezes, por exemplo, no border, vai levar ele, às vezes, a ter relação sexual com uma, duas, três, quatro pessoas, cinco, e vai metendo o pé na jaca, porque o border faz isso, o transtorno de personalidade faz isso. Aí, sem precaução nenhuma, sem cuidado, é complicado. Aí o border, ele diante dessa situação, ele não vai ter aquele, digamos assim, não é remorso e arrependimento, não vem de cara no border. Não vem, tá? Uhum. Porque é egocintônico. Então ele vai metendo, ele vai, tô assim mesmo, tô pensando. Aí a mulher, tipo assim, um exemplo, né? Ah, tô pensando como homem. Eu passei a pensar como homem. Um homem pega geral, eu também tô pegando geral. Um exemplo, né? Aham. Uma coisa, eu tô tirando aqui um exemplo. E aí ela, pega o geral mesmo, não sei o que, tal, etc. E aí você. Ele não vai ter esse arrependimento logo, essa coisa de ver isso de cara. Mas aí, com o passar do tempo, alguns problemas sociais vão acontecendo, algumas questões vão acontecendo, algumas coisas que vão trazendo sofrimento para ele, e aí aquele sofrimento é que vai fazer ele despertar para aquilo que ele fez, né? E aí é onde ele Bacana, começa a bacana, ver, bacana. diz algo, pô, não tá batendo. Aí é quando ele começa a Uhum. sofrer, e aí começa a ter uma ideia aí de mudança. Bacana, bacana. Vamos ler algumas coisas que o pessoal está botando aqui. A Cássia colocou: devido à Uhum. estabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos que sofrem desse transtorno, ele tem baixa autoestima. E aí a Mirelle colocou assim: caramba, conheci e convivi com uma pessoa assim, e foi muito difícil a nossa relação. Isso é complicadíssimo. O borderline, ele está sofrendo, mas como ele é egocintônico, tá tudo bem, tá tudo tranquilo para ele. Mas para quem está ao seu redor, nossa, que sofrimento, bicho. E assim, via de regra, via de regra, borderline casa, tem filhos. E essa galera toda vai sofrendo. Vai sofrendo marido, esposa, vai sofrendo filhos, mãe, por conta. É, é, o mundo do borderline, ele é muito. É, ele é É muito muito intenso, fechado. e muito instável, né? Muito intenso É, e muito instável, o, né? tem algumas perspectivas sobre o borderline que eu queria elaborar com você aqui, quando se diz a respeito a diagnóstico, né? Por exemplo, você está falando de estabilidade. Estabilidade persistente nos relacionamentos, na autoimagem, nas emoções, desequilíbrio emocional intenso, bem como acentuada impulsividade. Olha só, esse é um ponto. Você tem aí um padrão aí de 5 para 1, acontece isso numa intensidade, numa velocidade muito grande. Esse indivíduo precisa, de fato, aliás, todo borderline precisa de psicoterapia e psicofármacos, mas esse indivíduo precisa de psicoterapia, psiquiatria e psicofármacos. Por quê? Ele nunca está regular. Essa instabilidade, ela é a todo momento. Um minuto tá rindo, um minuto depois tá chorando. O borderline, ele tem alguns momentos, até o DSM-5 traz isso, né? Que ele vai aos extremos, ele alterna entre os extremos de idealização, mas também de desvalorização. Ele se autodesvaloriza. Uhum. Ele se autodestrói. Entende? Ele se desvaloriza. Essa questão de ficar atrás do outro e de arrumar problemas. O border mente muito. O border, Muito. aí é interessante que eu vi uma vez a Ana Beatriz Acâmpora, acho que foi ela, falando uma vez sobre a questão da diferença do border pro psicopata,
da questão do... Tá, e aí é interessante também a gente ver que, às vezes, o Border tem ideação paranoide, tá? Ele, às vezes, vai ter Sim. umas paranoiazinhas, aí é onde nessas paranoias que ele vai pegar no pé do marido, a Border vai pegar no pé do marido, vai achar que tal, que buscar, vai ver coisa onde não tem, vai falar de coisa que não... Vai arrumar desculpa, um furdunço muito grande, uma confusão em cima de confusão, às vezes, por causa de coisa que ele está fazendo uma ideação paranoide transitória. Por que transitória? Porque o paranoide não é igual ao transtorno de personalidade paranoide, que está ali constante, ali estável, né? Mas é uma coisa transitória. Ela tá tudo bem, tá em paz, é a melhor pessoa do mundo. O Border, para conviver, é a melhor pessoa do mundo. Ama muito, faz carinho, uma pessoa maravilhosa, troca Muito ideia, empático. ótima companhia, amigo demais, mas quando a coisa não bate, amigo. E aí ela no padrão de pensamento, porque são padrões de pensamento que ele tem, e é interessante, até anotei uma coisa aqui muito legal, que que até anotei aqui, ó, é difícil lidar com o Border, porque do nada ele mostra como ele vinha pensando acerca de algo, do nada. Você está aqui, do nada, ele demonstra como ele vinha pensando acerca de algo e você não sabia. E do nada ele puxa aquilo, e às vezes aquilo pode estar vindo com uma ideação paranoide transitória. E aí você pá, e aí a confusão está armada. Então, essa questão do Border. Tem algumas coisas que o pessoal comentou aqui, a Cássia botou assim, é como eu falei, o borderline está sempre na borda, é sempre os extremos, né? E aí ela continuou falando. Outra coisa, quando o borderline pode achar que o abandono aconteceu porque ele não é bom o suficiente. E aí é o próximo diagnóstico que eu queria trazer aqui. Um esforço borderline, quem sofre de transtorno borderline, faz um esforço desesperado, e aí é desesperado mesmo, para a evitação do abandono. Na grande maioria, esse abandono é um abandono imaginado. Existe o real, mas é um abandono imaginário. É o que você falou. O Border está pensando, ela está pensando, caramba, ele vai me abandonar. Ele vai me deixar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Entra nessa perspectiva do Border, do autoflagelo, né? É aí que entra a questão suicida do Border. O perigo do Border, a automutilação, às vezes... Ideação suicida. Ideação suicida, não são todos, mas às vezes alguns chegam até a querer o suicídio. Não é muito... Veja, Vitor, eu vou falar um negócio aqui como psicólogo. Hoje eu me dou o luxo de poder falar isso. Você é um grande psicólogo. Nós somos, todos nós aqui. Então, uma questão assim, porque a gente pensa muito no Border com ideação suicida, e ele pensando em suicídio. Mas o Border, ele é tão complicado que às vezes ele pode levar o outro a querer, olha, eu não aguento mais, eu quero sumir, ou eu vou acabar me matando. Ele provocar isso no outro. Sério. Então, ou fazer com que o outro queira agredir ele, porque o border é complicado. E aí ele partir para cima do outro também. Então, tipo assim, a gente fala dessa suicida, mas o border ele pode provocar isso no outro. Entende? Tem essa perspectiva da questão do abandono. O border, é por isso que eu falei da questão do enquadramento. Nós temos aí uma questão conceitual, mas dentro dessa perspectiva do border, quando ele percebe que ele vai ser abandonado, ou ela vai ser abandonada, tanto pode fazer um esforço descomunal para não acontecer o abandono, e aí nós elaboramos a questão do autoflagelo, de autopunição, né? De se cortar, corda no pescoço, essas tentativas suicidas, ou pode fazer um inferno tão grande na vida do outro, fala, já que você não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Né? Não, isso é complicado. Não, é complicado. E detalhe, Vitor, a gente fala assim, numa perspectiva maior dele chegar e, já que não é meu, não sei o que e tal, não, isso aqui é muito territorial. Cara, o Border, olha só, uma coisa muito interessante, como ele faz, ele é muito assim, aquela palavra me fugiu da cabeça agora, aquela palavra
ele é muito impulsivo, né? Muito Ele é muito intenso. assim, muito intenso, muito impulsivo. E ele é mais emocional do que racional, né? Quando ele vê, ele não, a razão quase, né, fica bem ali, ele é muito emocional, né? Ele é muito na paixão sempre, aquela questão da paixão ali, é tudo muito intenso. O border, ele às vezes, cara, ele vai minando o sujeito. Porque na verdade, ele é muito territorial. Cara, é porque a gente é ser humano. Senão, se fôssemos animais, igual muitos cientistas falam, nós somos animais racionais, eu diria que o border, ele seria, tipo assim, uma ação mais, digamos, do ponto de vista mais animal, mais territorialista. É muito territorialista, se a gente fosse pensar assim. Só que é um ser humano. E ele é muito emocional, então, tipo assim, é o meu marido, é o meu namorado, é o meu guarda-roupa, é as minhas coisas. Tipo assim, também se ele gostar de você, ele vai te emprestar tudo, vai te dar o armário, vai te dar o Tira do guarda-roupa, corpo e dá. vai te dar presente, É, vai te encher de coisas, de carinho, de amor. Mas quando a coisa não está funcionando, cara, ele vai puxar teu tapete de uma tal maneira, e aí você já viu, porque aquilo é dele, é meu, você é meu, tudo é meu, e às vezes isso não fica muito claro, Vitor, assim, do ponto de vista da questão na hora. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. É, tipo assim, uma coisa é a pessoa ser incisiva. Não, tô arrumando problema. Não, essa questão é essa aqui, tal, desse jeito aqui, etc. Outra coisa é a pessoa não ser assim, mas ela vem sendo no dia a dia. O marido fala uma uhum. coisa, ela dá uma resposta atravessada. O marido não sei o quê, vai falar com ela, tudo ela fala gritando, tudo ela responde não sei o quê. Tudo é tipo assim, aquela pessoa grossa, aquela pessoa que vai, às vezes, é, qualquer coisa. Aí você fala assim, poxa, hoje você hoje eu queria que o almoço fosse. Ué, por quê? Do jeito que tá, não tá bom, não? Aí você, não, amor, só falei. Não, só falei. Não, tá bom, mas eu só falei que seria legal. Não, pensei que porque você já tá aí falando que. Ou seja, tá vendo? Aí esse tipo de resposta, esse tipo de atitude, hoje um dia tudo bem. Mas aí hoje tá aqui, daqui a pouco, aí vai daqui a pouco mais tarde de novo, aí daqui a pouco tá aí vários dias assim, meses assim, um ano assim, 2 anos assim, 3 anos assim, você tá convivendo. Isso vai te minando, cara. Vai te minando, vai Vai minando. minando o marido, vai minando aqueles que estão perto. Então, ou seja, não é uma coisa às vezes tão incisiva, mas é aquela coisa que vai minando às vezes. Né? O borderline Exatamente. Tem algumas coisas que a gente precisa ler aqui. A Cássia botou, não só a ideação suicida, mas ele também pode fazer mal ao outro ou a outros ou aos bens do outro, como por exemplo arranhar o carro dessa outra pessoa. Isso é muito verdade. Aí a Rosana botou bem assim: a única pessoa que eu vi com borderline foi a Raíssa na Fazenda do ano passado. Fazenda, acho que é aquele programa. Ela era agressiva e só se controlou quando colocaram limites sobre quebrarem coisas na casa. Aí a Cássia botou assim, e esse autoflagelo ou flagelações é para culpar o outro, não é pela dor que vai causar nele, e sim no outro, deixar o outro culpado com essas ações. Eu conheço uma pessoa que eu não sei se ela faz mais isso, mas eu conheço uma pessoa que ela arranca cabelo. Ela puxa o cabelo. borderline? Não, eu não estou Porque. diagnosticando ela com borderline, não. Ah, sei. Mas eu estou falando Porque da questão do. Fala. é porque às vezes tem um transtorno que faz isso, né? Que a pessoa arranca cabelo do corpo, pelo do corpo, né? Tem um outro É, transtorno. eu não estou diagnosticando ela com borderline, mas ela arrancava, não sei se arranca ainda, os cabelos. Houve um período que o uso excessivo de álcool e outras drogas, sem motivo nenhum. Uhum. E tinha um processo de uma indicação, não era uma ideação suicida, era uma indicação suicida para chamar a atenção dos pais. Era muito forte, muito acentuado isso. E a fala sempre mansa, sempre tranquila. Sempre, sempre, sempre. Pensando hoje, eu falei, caramba, poderia ser desenvolvido um borderline aí.
Porque essa perspectiva que eu estou elaborando, ela está para um transtorno de personalidade, né? É uma modificação na personalidade para chamar a atenção de alguém. É como se fosse um distúrbio de identidade mesmo, né? Uhum. E voltando aqui para o Border, tem muito disso também. Desse autoflagelo, dessa questão de automutilação, né? De se cortar e tal, de fazer rabiscos pelo corpo, com facas, com navalhas, para indicar, ó, eu estou fazendo isso porque você está me fazendo passar isso. Isso é perigoso. O borderline, ele tem dificuldade também de crítica. Problemas com crítica também, ele vai ter dificuldades, né? Como eu dei o exemplo aí da comida, se o cara perguntou e ele interpretou aquilo como uma crítica, já era. Então ele tem essa dificuldade, né? Nós temos uma outra questão aqui, dentro dessa perspectiva. A Fernanda Fonseca acabou de chegar aí a si também. Seja bem-vinda, Fernanda. Temos uma outra perspectiva dentro dessa questão do transtorno de personalidade borderline, a impulsividade em áreas que podem prejudicá-lo. Aqui a gente está falando da autossabotagem. Aí a gente elabora sexo inseguro, a compulsão alimentar, dirigir de forma imprudente. Gasto desnecessário, gasto excessivo, dinheiro. Exatamente. Ameaça. Sim. Gasta muito. Uma mudança repentina de humor. Normalmente aí dura apenas algumas horas. Raras são as vezes que acontecem, sei lá, de repente de um dia para o outro. Mas uma mudança muito, muito significativa no humor e de forma muito abrupta, né? Muito rápido. Porque o vazio pro borderline é uma coisa crônica, né? Ele tem que ter alguma coisa para ele fazer para que aquilo preencha a vida dele. Então o outro é o preenchimento da vida dele, ele se agarra com o outro para preencher a vida dele. Se ele não pode agarrar com o outro, ele vai agarrar com o filho, né? Vai querer ter o filho do outro, ele vai querer alguma coisa que possa fazer do outro para poder ter alguma coisa que preencha a vida dele, para dar sentido. Porque ele perde o sentido, ele é vazio, é crônico, né? Agora, uma coisa também... Rapidinho, só para a gente responder uma questão, e eu vou jogar isso para você. A Cássia perguntou assim, existe níveis de borderline? Cássia, eu vou jogar isso para o Anderson, porque o Anderson ele é muito mais técnico do que eu. Eu sou um psicólogo meio largado, mas o Anderson ele é mais técnico. E eu, na minha perspectiva de não achar que é possível o enquadramento de um indivíduo dentro de um manual, dentro de uma caixa, eu vou deixar para o Anderson responder isso, porque eu tenho uma outra percepção com relação a esses níveis. Sim, Cássio. Todo transtorno, grava uma coisa importante para você, vai te orientar durante toda a tua carreira. Todo transtorno, qualquer um que você encontrar em qualquer DSM-5, CID-10, existe médio, moderado e grave, tá? Todos eles. Você vai ter o border que ele tipo assim, você vai ver aquilo mais brando, né? Você vai ver aquele border que é um border mais intenso, mais reativo, né? Então você assim, e o DSM-5, não só com médio, moderado e grave, ele vai trazer também outras formas de classificação de intensidade. Porque, por exemplo, vou fugir um pouquinho aqui, Vitor, do border, só para dar essa explicação para cá. Vou trazer do transtorno do toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Você vai ter as classificações de intensidade, né, de gravidade ali, para você ver a gravidade do transtorno ou do que está acontecendo, mediante algumas questões, se ele tem noção da realidade que está à volta dele. Essa é uma forma de você ver se o transtorno de obsessivo compulsivo, se ele qual o nível de gravidade dele. Por exemplo,
Se o cara fala assim, o cara tem um toque de conferir, e ele vai em casa e conferiu o bujão de gás, aí tipo assim, ele confere lá o bujão de gás, e depois ele sai, vai no portão, ele volta para conferir de novo. Aí ele sai, vai no portão, volta para conferir de novo. Aí, se ele está em terapia com você e aí você está conversando com ele, você quer saber a intensidade daquilo, para você poder fazer se é médio, se é moderado, grave, você vai fazer uma pergunta para ele assim: o quanto você acredita que está fechado quando você vai lá? Aí ele vai responder, se ele falar assim para você: não, não, doutora, ou não, doutor, sei lá, quando eu vou lá, todas as vezes que eu volto, eu acredito que está aberto. Então esse cara está muito grave. Entende? Se esse cara, se esse cara volta e fala assim, não, às vezes não, eu penso que está fechado, mas eu preciso, é legal voltar, eu não consigo não voltar. Então esse cara já está mais moderado. Se ele falar assim para você, não, eu sei que está fechado, mas eu acabo voltando. Então esse cara, ele sabe que está fechado. Então já é uma coisa mais, bem mais amena Leve. do que o outro está mais intenso. Então, em todos os transtornos, você vai ter uma forma de fazer uma avaliação da intensificação do transtorno. Então, não é diferente com o borderline. Entende? Tá? O nível de rompimento, alguns transtornos você vai ver isso pelo nível de rompimento com a realidade. A própria depressão, o nível de rompimento com a realidade vai te indicar a gravidade da depressão. Então, assim, sabe, você tem essas questões aí. Vocês são respondidos. Ah, Vitor, sua esposa perguntou, e quando dois borderlines se encontram? Vou deixar para você responder. Quando dois borderlines se encontram, a gente pode pensar, no primeiro momento, caixão, né? Cadeia. Brincadeira. Dois borderline dentro de casa, sofrimento triplo. Porque esse casal, eles ou vão viver muito bem, mas de forma só entre eles dois. Não tem espaço para outras pessoas. Ou vai ser uma guerra infinita quando esse marido sai para trabalhar ou quando essa esposa sai, por um exemplo, para fazer compras. Se ele vai indicar que ela está tendo um caso com alguém, que ela sai uma vez no mês para fazer compra, e ela vai indicar que ele demorou 1 minuto para chegar em casa, ele está com outra. Em 1 minuto deu tempo de traí-la. Então, assim, ou vai viver muito vai bem... Imaginar o borderline imagina coisas assim, impressionantes. Mirelle Teófilo, sua esposa. Mirelle, boa noite. Eu acho assim, além do que o Vitor está falando, o psicólogo Vitor, né, sua esposa está falando, eu acredito que vai ser uma relação de amor e ódio o tempo todo. Uma relação de amor e ódio. Amor, quando os dois estão ali em amor, em bom relacionamento, é intenso. Intenso. Vão viajar, vão estar juntos, vão curtir, vão fazer aquela coisa. Mas quando não, fio desencapado. Já aí, amor e ódio o tempo todo. É muita viagem, muito restaurante, muito sexo, muita curtição, muito filme. Pensou, porque o grande lance do borderline é porque ele por isso que o borderline ele é propício a ter transtorno de ansiedade. Porque ele pensa antes do negócio acontecer, um pensamento de futuro muito grande, muito grande. Isso. E aí ele está pensando, será que esse miserável está me traindo? Será que essa bandida está com outro? Nem sabe se aconteceu ou não. E a partir dessa elaboração, o humor muda. Sim, né? Sim, o humor muda. Ô, Vitor, muito interessante o que você falou. O DSM-5 traz, é muito interessante. Você sabe como é que funciona a ansiedade no border? Como? A ansiedade no borderline, ela é um pouquinho diferente. Eu vou te mostrar como é que funciona a ansiedade no borderline. Aqui, ó. A ansiedade dele é intensa, com duração geralmente de poucas horas. E apenas raramente de mais de alguns dias. Por exemplo, raramente o borderline tem ansiedade de mais de alguns dias. O borderline, geralmente, a ansiedade dele, ela vem de maneira intensa e durante algumas horas. Por quê? Justamente por causa disso aí que você falou. Aquela ansiedade, aquela coisa, e acaba criando a paranoia. Ele projeta, ele tá ali, aquela aceleração dele ali, cria aquela situação, né?
e dali ele faz aquilo. Daqui a pouco, quando ele vê que não é nada daquilo, quando aquilo se assenta, quando aquilo se resolve, quando o outro consegue convencer ele de que não era aquilo, ou ele tem a constatação que não é bem daquele jeito, o que que ele faz? Aí aquilo volta ao normal e a ansiedade parece que apacenta, né? É por isso que o borderline, às vezes, ele depende, ele chega a ter uma relação de dependência com o outro para que esse outro o apacente. Só a presença do outro estar ali com ele, do lado dele, é uma forma de estar apacentando ele, porque ele é um turbilhão. Exatamente. Então, ele vai... quando ele se afasta, também é um problema muito sério. Ó, existem Sim. borderlines que tiram conclusões precipitadas, e é exatamente isso, que é o pensamento de futuro, do outro. Ele está tentando pensar o que o outro está pensando, que ele tira conclusões do comportamento do outro. O outro não falou nada. Ele está quieto. Mas um sorriso que ele dá do canto de boca faz com que toda uma questão aconteça. Logo, esse indivíduo está rindo de mim, não gosta de mim, está zombando da minha cara. É uma série de questões que acontecem com o borderline. E isso gera muito sofrimento. O grande lance que nós estamos tentando elaborar aqui e fazer você pensar que se de fato existe alguém perto de você, ou próprio você, ou você mesmo está sofrendo disso e não sabe, busque ajuda. Eu te convido a buscar um psicólogo. Eu estou aqui, o Anderson está aqui, a Stephanie está aí, a Cássia está aí, e tem tantos outros psicólogos aí para não faltar ninguém. Percebe? Sim. Que isso vem muito, mas muito enriquecido de sofrimento. Porque esse indivíduo que está tendo essas questões, que vive essa intensidade, logo ele nunca relaxa. Ele nunca está num nível de equilíbrio, de passividade. Ele está sempre na borda, como a Cássia elaborou, está sempre nos extremos. A Cássia colocou assim, coitado dos filhos. Sim, borderline, filho de borderline sofre muito, muito. Via de regra, filho de borderline apanha muito. Mas também é muito... Olha só que doideira, é uma coisa muito estranha, porque também é muito bem tratado. É muito bem tratado, é muito bem amado, é muito assim. Mas o borderline vai viver... A mãe border, deixa eu explicar a mãe border pra você. A mãe border, ela vai viver o dia todo gritando com os filhos. Essa é a mãe border. Nem toda mãe border é agressiva. Lembra que a gente falou que todo transtorno tem sua intensidade? Né? Sim, então, sim. Assim, nem toda mãe border vai ser agressiva, bater, mas vai viver o dia todo gritando. Ah, você quer, garoto? Você não sei o que, não sei o que. Você vai falar, cara, calma, vamos, peraí, só pedir, só falar o que você quer. Então, essa é a mãe border, sabe? E a gente tem que ter essa questão aí. E por que o border é assim? A mãe border é assim, o border é assim, né? O Vitor tinha falado uma palavra que agora esqueci, mas eu dando uma explicação em cima do que o Vitor falou. O border, ele cria um padrão persistente de 3 coisas. Um padrão persistente de pensamento, um padrão persistente de sentimento e um padrão persistente de comportamento. Olha só, o border, ele idealiza, ele vive idealizando coisas, como a gente estava falando aqui antes. Então, esses padrões, eles vão levar, por exemplo, que o Vitor, eu não lembro agora o exemplo do Vitor, mas eu vou assim pegar um exemplo aqui que é bem próximo do que o Vitor falou. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar de novo o caso do marido aí, por exemplo. Muitas vezes o marido ele não tem o costume de fazer determinado tipo de coisa. Mas porque o marido é homem e todo homem tem costume de fazer determinado tipo de coisa, então o padrão de pensamento daquela mulher border, ela vai jogar para uma generalização. E aí a gente entra dentro da TCC, dos padrões de torção cognitiva. Então, o border vai ter algumas torções cognitivas. Ele vai ter algumas torções. Entre elas, a generalização. A mulher border, ou o border, ele pode generalizar. Não, todo homem faz assim, então ele é um... Né? Todo homem tem uma... Um exemplo, né? Todo homem é safado. O que você também, no fundo, ela pode até não falar, né? Meu marido é safado. Ela não vai falar, às vezes. Mas ela vai tratar ele em determinada situação como se ele também fosse safado, porque ela crê no íntimo dela, foi o que eu falei antes. Do nada, o border mostra como ele vinha pensando antes.
E do nada ele puxa aquilo. Aí você toma um susto. Pô, e ela coloca o cara, né? Ela coloca ele dentro de uma caixinha, porque todo homem é assim. Então, logo, embora eu não fale pra ele, ele agiu daquela forma porque ele também é homem e homem é assim. Então ele também é um safado. Aí ela vai falar alguma Exatamente. coisa para o cara naquela situação e o cara fala, não, mas não sei, não é assim e tal. Aí o cara vai entrar num processo desgastante para justificar aquilo, a tentar apaziguar, acertar aquilo de novo, e aquilo toma tempo, e aquilo vai começar a virar um desgaste muito grande para a família. Tem algumas falas aqui que a gente precisa tá lendo. A Mirelle colocou assim, se tratando de amigos. Então, tenho duas amigas que têm muito dessas características e sempre estão no amor e na briga. É uma loucura. Aí a Cássia colocou. E pode ser, já com relação à mãe que nós falamos, pode ser aquela mãe que sufoca o filho também. Medo de ir embora. É a síndrome do ninho vazio, né? O filho vai embora, é um problema. Essa questão de amigas é isso que nós estamos elaborando. O border, ele tem uma intensividade muito grande, muito grande. E uma questão que o border vive muito forte é a questão do sentimento de persistência do vazio. Nessa perspectiva, nós podemos elaborar a raiva. Uma raiva inadequadamente intensa ou um problema para controlar essa raiva. Ao mesmo tempo que esse border ama muito, tem um processo empático assim fantástico. Quando isso vira, quando há quando ele sofre uma decepção que está elaborado na cabeça desse border, eu quero assim frisar que às vezes não aconteceu a decepção. Às vezes, ou quase sempre, o border idealiza fatos, momentos e sensações. E Sim. Aí, nessa idealização, ele idealiza ou ela idealiza aquele amor que nutria pela outra pessoa, pelo outro, passa então a ser uma raiva intensa, incontrolável. Nós já elaboramos isso aqui, né? A gente pode pensar, é um pensamento paranoide, né? Ele faz umas paranoias ali, mas são paranoias provisórias, um negócio rápido, né? Temporário. É transitória, né? Que fala. Ô Vitor, tem uma coisa que é muito interessante no border, que você falou em idealizar, né? O border, a mulher border ou o homem border, é aquela pessoa que encontrou alguém agora, começou a namorar agora, ele já idealiza no outro que o companheiro, ele é um cuidador em potencial, ele vai ser um cuidador em potencial, que ele vai ser o companheiro, aquele companheiro potencialmente perfeito, digamos assim, né? E aí, ele no primeiro e segundo encontro, ele pode ficar tão contente assim com esse companheiro que ele começa a contar a vida dele toda para esse cara, as intimidades todas, o border começa a relatar tudo, todas as intimidades, aquela coisa toda, e vai se abrindo, e vai no relacionamento, mas esse relacionamento pode mudar quando ele rapidamente idealizar também uma desvalorização ou que a outra pessoa não se importa o suficiente com ele, ou que ela não está presente o suficiente. Então, aí, ou seja, tá me deixando no vácuo, tá me deixando no vazio. Uma vez eu peguei uma carona, eu lembro que eu peguei uma carona com uma mulher border, por exemplo, a gente conversando, não tinha mais gente no carro. E só porque, tipo assim, eu passei um tempo em silêncio, mexendo num celular, mexendo em silêncio. Então, eu olhei pro lado e já vi que já estava de cara feia. Já tinha, sabe? A pessoa já estava de cara feia. Porque aí você tá quieto e não tá dando atenção, não tá conversando, não tá falando, não tá se envolvendo na conversa com as outras pessoas. Sabe? Você tá de fora daquilo ali. Aí você tem que mostrar, você tem que pisar em ovos. O border, você tem que pisar em ovos. Porque na cabeça dele, ele vai ficar de cara feia. Do nada, porque você tá viajando, tá sentado ali do carro na carona, e porque você foi mexer no celular e foi dar uma resposta a alguma coisa, e você não tá dando atenção. Entende? Então, é assim. Exatamente. Temos algumas coisas aqui que a gente precisa ler. A Ruth colocou bem assim: sou fã de vocês, pena que na época da minha infância quase não existia essa clareza de saúde mental.
e toda a minha família achava que meu pai era louco e que não existia tratamento. Aí ela continuou falando: hoje não tenho contato com ele, a não ser por meio de advogados. Imagino quantas famílias devem passar por isso. É uma pena, Ruth. É uma pena porque a psicologia já está aí há um bom tempo. Esse estigma, esse paradigma que foi criado que psicólogo é para maluco, isso tá quebrando, né? As pessoas cada vez mais estão procurando atendimento psicológico porque não conseguem se entender. Mas nós estamos aqui. Eu, Anderson, Cassi, a Stephanie e tantos outros, a Raíssa e tantos outros psicólogos que estamos aqui nessa live. A Mirelle botou assim: uma pena, Ruth, é uma pena mesmo. A Cássia colocou: lembro de uma história do Jefferson em aula sobre isso, que uma mulher borderline inventou que o marido era abusador infantil só para acabar com a moral do cara no trabalho. Olha só que loucura. Não, Eu também aí me olha recordo só que dessa história. interessante. Que você contou aí, olha só, essa mulher border, ela não vai fazer isso se as coisas estiverem bem favoráveis a ela, ao preenchimento de vida que ela imagina que seja. Provavelmente, para ela ter feito isso, provavelmente, alguma coisa de maneira paranoica, transitória, ou sei lá o quê, alguma coisa, ou então o cara errou mesmo em alguma coisa, que ela pegou, alguma falha do cara, e ela realmente transformou naquilo uma tempestade, fez aquela tempestade gigantesca. E aí, o border, ele tem costume de fazer isso às vezes. Ele enfia o pé na jaca, sai tomando medidas e atitudes contra a pessoa, e depois ela vê que, tipo, poxa, cara, ele não merecia, pô, não era aquilo. E aí a pessoa, quando vai ver, já era. Né? E aí é onde eu falo, é ego sintônico, e se ela não tiver alguma maneira de mostrar para ela que ela errou, ela não vai nem ver que foi, pronto, mereceu mesmo e acabou. Mas aí, como vai trazendo, vai sendo explicado, etc., vai tendo aquela... Pô, como é que você faz uma coisa dessa? Você me conhece, sabe que eu não sou assim, aquilo ali, não sei o quê, por que tu fez isso? O cara podia ter tomado outra atitude. Aí é onde o border, aonde ele volta e fica ali acuado. Tá? E aí o medo dele perder a outra pessoa, porque a pessoa pode, né? Já não estou aguentando mais isso, vou acabar saindo fora, vou não sei o quê. Aí o borderline ele já entra numa condição que já vai parecer Vitimismo. mais com uma relação de dependência. Ele vai começar a fazer de tudo. Aí é onde ele mete o pé na jaca, começa a comprar presente, começa a gastar dinheiro, começa a fazer de tudo para agradar o outro, para não perder. Aí ele começa a fazer todo um processo para poder ele se ajeitar para poder não ter a perda do relacionamento que ela tem. Eu conheço um relato real isso, de uma menina. Ela não tem o diagnóstico de border, mas para quem conhece um pouquinho daquilo que nós estamos falando aqui, ela é borderline, só que também não aceita isso, porque tem isso, né? O borderline ele não aceita que é. Ego sintônico, ele não vai aceitar. Ele é egocintônico. Eu tenho problema? Jamais. Eu sou narcisista, eu me amo. Para Então, de me enquadrar, para de dizer que eu tenho problema, para de dizer que eu tenho transtorno. Exatamente. Essa pessoa teve uma dificuldade no casamento, tentou esfaquear o marido. O marido saiu de casa, eles se separaram, ela arrumou um outro relacionamento rápido. O marido não quis a separação, não aceitou a separação, conversou com ela, ela voltou. O que aconteceu? Engravidou. Ela deu um filho a ele porque ele quis. O borderline tem muito isso também. Ele rapidamente muda o relacionamento. Isso é uma coisa que traz um prejuízo social para ele muito grande. Muito. Não estou dizendo que a pessoa não pode arrumar outra pessoa, mas e bola para frente. Não é isso que os psicólogos não vão. A gente não está falando isso para você, que a vida vai andar, bola para frente, vamos embora. Mas a questão é que no border isso é muito rápido. No border ele é muito rápido. Porque ele vai pegar o próximo passarinho que passou voando, já vai amar. Entendeu? Então, assim, perdi o cara aqui, o relacionamento aqui agora, então já vou dar um jeito de aonde eu tiver, dar um mole para que eu possa ter alguém se aproximar, chegar perto de mim, para que a gente possa engatar um relacionamento, entendeu? Eu tenho a necessidade do outro de forma muito intensa. É isso. Aí, olha só que interessante. Independente de quem seja, aí é que tá. Isso é que me chama atenção. Eu amo muito, eu quero muito essa pessoa aqui. Bom,
Tá, não foi, agora já não, então serve essa aqui. E Na com a mesma verdade, ela vai intensidade. dizer para esse aqui que esse aqui, ela vai dizer para esse aqui que esse aqui é único. Não, você é único, te amo, você é tudo. Não, jamais. Tá doido, você, pá. Aí, como esse aqui não tá. Ah, não, você que é tudo, você eu te amo, você é tudo para mim, não posso te perder. Esse aqui já era. O É isso border é aí. assim. Isso aí. Nós temos alguns transtornos que. Eu vou É usar a fala do engraçado, né? Jefferson. É engraçado. A, a, a desgraça, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem É acompanhada de engraçado. muita coisa. E aí, transtorno de personalidade borderline. O que, que pode associar a isso? Qual é a comorbidade disso? Quais são as outras comorbidades? Transtorno bipolar, transtorno de personalidade histriônico, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, que pode acentuar para TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí você pode elaborar pânico, fobias, agorafobia, transtornos alimentares e tantos outros. Transtorno de dependência química, não é todo borderline, mas quem tendencia para isso é o uso excessivo de álcool e outras drogas, lícitas e ilícitas. Ele é muito, mas muito fora do comum, fora da realidade, para ser mais exato. E eu posso elaborar também um transtorno de estresse pós-traumático. Só que esse estresse pós-traumático não é por conta de um desastre. É, sobretudo, por conta de uma separação, por exemplo. A morte de um gato gera um transtorno de estresse pós-traumático na vida dessa pessoa. Perceba que eu não estou falando que é a perda de um bebê. Não é um acidente de carro que morreu todo mundo, só ficou o borderline. Não, não é isso. São coisas pequenas, que para a gente é pequeno. Mas para o border, que está sofrendo, é muito grande. É um problema gigantesco. Logo, nós podemos observar que o borderline, na sua intensidade, ele precisa de um tratamento de forma geral, entre uma multidisciplinaridade. Ele precisa aí de acompanhamento psíquico, acompanhamento psicoterápico, ele precisa de um acompanhamento familiar. E assim, para entender um borderline é difícil, irmão. A gente precisa entender também, eu queria deixar uma coisa que eu queria deixar claro aqui para todo mundo, para a galera, olha só. É pra galera Para mesmo. todo É a mundo, galerada que tá aí, ó. e psicólogo. Aí, tipo assim, uma coisa que eu escrevi aqui no meu caderno, que eu fiz uma anotação que eu achei que seria interessante falar, não deixar de falar, instabilidade afetiva. O borderline ele tem instabilidade afetiva, mas instabilidade afetiva é diferente de emocionalidade afetiva, né? Aí você vai falar assim para mim, tá, Anderson, qual a instabilidade afetiva que tem no border? Qual a diferença? Aí eu vou falar assim para você, vou te dar um exemplo aqui. A emocionalidade afetiva você vai encontrar no transtorno de personalidade histriônico. Por quê? Porque o transtorno de personalidade histriônico, o cara, ele tem essa emocionalidade afetiva, é uma busca do sujeito pelo afeto. Então, ele começa, no histriônico, ele começa a querer ele começa a querer buscar atenção. Então, ele, para chamar atenção, porque ele começa a buscar atenção em excesso, porque essa emocionalidade dele, ela tem debilidade, ela é dependente, ele precisa aparecer para o outro, né? O borderline, a instabilidade afetiva dele não é nesse sentido de querer aparecer para o outro, de querer se mostrar, de querer a atenção do outro. O border vai querer atenção, mas é de uma maneira diferente. A instabilidade afetiva é o que ele está sentindo em relação ao outro, em relação àquele momento. Essa é a instabilidade do border, né? Isso aí, por isso Essa tá aí. separar isso aí. Ó, olha só, cara, nós já vamos partir para o nosso final, mas assim, só para pontuar,
Me perdoe aí, Cassi, Raíssa, a galera de psicanálise ou a galera de outros segmentos de abordagem da psicologia, mas julgo extremamente necessário um tratamento de uma abordagem, de uma psicoterapia para transtorno de personalidade borderline, uma terapia focada em esquemas. Por que disso? Porque é uma terapia integrativa, que combina a terapia cognitiva, comportamental, com uma teoria ou uma terapia do apego, né? Um conceito de psicodinâmicas, uma terapia focalizada na emoção. Existem alguns padrões mal adaptativos ao longo da vida desse indivíduo que precisam de entender os seus esquemas. É lógico que você trata a transtorno de personalidade borderline, por exemplo, na psicanálise, em análise. E eu acho, assim, fantástico. Sou completamente amante da psicanálise, como sou amante também da existência humanista. Mas percebo que a terapia do esquema é uma terapia voltada para entender os esquemas de cada um, esquemas que as pessoas vivem. E essa terapia que é psicodinâmica, que trata de uma abordagem mais direta, mas que trata também de uma ideia mais profunda dos seus esquemas, vai fazer com que o processo adaptativo desse borderline ele consiga entender suas questões, entender o que ele é acometido, e a partir de uma psicoeducação, esse borderline vai conseguir, de uma forma melhor, regular, sobretudo, a sua intensividade, a sua raiva, o seu comprometimento com o outro, a sua forma de... como é que eu vou dizer? A forma como ele se autossabota e vai tentar diminuir através da terapia isso. Lógico que com os psicofármacos também, que vai trazer uma regulação de suas tensões, mas ele vai entender melhor essas questões, e eu julgo necessário tratar um transtorno de personalidade borderline com a terapia do esquema. Eu não sei o que você pensa com relação a isso. Não, eu acho assim, a terapia do esquema, ela é uma terapia, ela foi projetada, assim, digamos assim, de modo de se dizer projetado, né? Para transtornos de personalidade mesmo. Assim, são pacientes, porque transtorno de personalidade são pacientes caracterológicos, né? O que é um paciente caracterológico? Um paciente difícil de tratar. Os cursos que vem tratando, o próprio livro que vem tratando sobre terapia do esquema, vem trazendo isso, né? Essa terceira onda da TCC é justamente para ter mais profundidade no tratamento de pessoas difíceis. Os transtornos de personalidade são considerados transtornos difíceis, são pacientes complicados de tratar. Então, eu acho a terapia do esquema muito legal, porque ela tem uma boa diretiva para o tratamento. Não que a psicanálise não seja ou não tenha, não que a TCC também, mas assim, eu acho que a terapia do esquema, eu acho que ela é legal nisso, ela entra bem nisso, ela encaixa bem nisso. Ela foi projetada em cima para isso, sabe? Então ela veio para isso. Então acho que você está certo, Vitor, nesse ponto aí, né? Assim, eu queria deixar uma coisinha assim rápida, uma fala, Vitor, que eu também não queria deixar passar, acerca do borderline, que era o borderline são duas coisas, né? A primeira é que ele tem uma capacidade de planejamento mínima, né? E o borderline ele meio que vive o momento ali, né? A gente tem que pensar muito nisso. E quando ele planeja para frente, e quando ele planeja para frente, ele planeja sempre aquilo que eu falei, ajustando aquilo aos impulsos que ele já carrega com ele. Então, tipo assim, ele vai... Se um parceiro trata ele bem, se um homem trata aquela mulher bem, só porque tratou bem, ela acaba aceitando um convite, uma saída sexual com aquele cara. E aí você fala, mas por que você aceitou? Você fez isso? O cara não sei o quê. Ele me tratou bem.
Tipo, cara, mas isso é motivo para você, pô, já ter tomado isso, aquela atitude. Então, o borderline, ele quando. E aí, quando você pergunta o motivo, uma outra coisa, né? Dependendo da atitude que ele toma ou do que ele faz, ele vai justificar contando uma questão de lógica ou racional para ajustar ali a forma. Isso acontece muito também, Vitor. Como eu estava falando, acabei esquecendo, né? A Ana Beatriz Acampo, Ana Beatriz Acampo, eu acho, que ela falou uma vez que perguntaram para ela assim: o border mente muito? Ela falou assim: mente. O border mente muito. É um traço da característica do borderline, é mentira. Porém, a mentira do border é a mesma mentira que você encontra no psicopata, né? Porque uma coisa interessante, todo transtorno ele vai trazer questões características, mas isso não quer dizer que o que um tem, o outro não tem. Tem, às vezes, condições que são parecidas. Por exemplo, Uhum. embora o border não tenha um transtorno de personalidade dependente, mas ele tem uma dependência. Né? Embora ele não seja, né, um transtorno de ansiedade generalizada, mas ele tem ansiedade ali. Então ele vai trazer coisas. Todo transtorno é assim. Então, o border mente, mente. O psicopata mente, mente. Outros transtornos também trazem mentira? Também. Mas a diferença da mentira no border para a mentira no psicopata é que o psicopata ele mente para obter os objetivos dele. O border ele mente para preservar e não perder aquilo que ele quer. Então, essa diferença da mentira no border. O border ele vai sempre mentir e vai sustentar aquela mentira dele ali para poder não ter a perda do interesse dele ali, que é, né, e não perder a satisfação do vazio crônico que ele tem. Né? Ele quer estar Uhum. sempre com o investimento dele. Então, ele vai mentir, se for o caso, para preservar isso. Né? É uma fuga, é uma saída, né? Que É o que ele a gente vai chama se esquivando. a gente chama na PCC de é, é, meu Deus, vamos lá, Vitor, lá na, na conceituação Modelo cognitiva ali, cognitivo? não, hã? Na É na conceituação conceituação cognitiva, cognitiva? na conceituação cognitiva, a gente é, é quando ele Crença não, ele não é se intermediária, não. não. Emoções, pensamentos, comportamento, estratégia compensatória. O Estratégia mecanismo compensatória. compensatório, né? Os mecanismos compensatórios do borderline, entre os mecanismos que ele vai dispor, entre as ferramentas que ele tem, entre as ferramentas que ele vai dispor para poder fazer de mecanismo compensatório, para ele lidar com as situações que já vão ali trazendo sofrimento para ele, entre eles está a mentira. O border usa Exatamente. a mentira como ferramenta compensatória. Meu camarada, muito obrigado. Muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. Eu que agradeço. Ah, nós vamos bater outros papos, nós vamos pensar outras questões da psicologia, levar esse conteúdo a outros que estão passando por essa questão, estão sofrendo com isso. Mais uma vez eu quero agradecer você, que é meu parceiro, que está comigo nesse projeto. Nós vamos logo em breve migrar para